Inicio nossa pesquisa com o desejo de encontrar respostas para algumas perguntas que me incomodam bastante ultimamente. As perguntas inquietantes são: A indústria abortista é um novo culto a Moloque? Por que Deus advertiu tanto a Israel sobre a adoração pagã? Por que os jovens estão adorando esses deuses hoje? Será que deuses da antiguidade são adorados hoje, mas com outros nomes através do sincretismo religioso? Em um mundo antigo, onde a fé e a crença eram a força motriz da existência humana, a Bíblia, um dos textos mais influentes da história, menciona uma série de deuses e cultos que desafiavam a fé monoteísta de Israel. Você já deve ter lido em alguns trechos da Bíblia estes nomes: Adrameleque e Anameleque, deuses do povo de Serfavaim, mencionados em 2 Reis, capítulo 17, versículo 31. Amon, o deus de Tebas, referenciado em Jeremias, capítulo 46, versículo 25. E Acera, a deusa da fertilidade, adorada pelos fenícios e sírios, cujos postes ídolos são mencionados em várias passagens da Bíblia, incluindo Êxodo 34, 13, e Deuteronômio 16, 21. Não ergam nenhum poste sagrado, além do altar que construírem em honra ao Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 16, versículo 21. Adrameleque é considerado o grande embaixador do inferno, superintendente do guarda-roupas do demônio e presidente do Supremo Concílio do Inferno, isso na demonologia. Ele frequentemente aparece sob a forma de uma mula ou um pavão. Talvez você tenha visto sua representação ou seu culto hoje, mas com outro nome: a Ordem Secreta do Anjo Pavão, ou Meleque Taus, o chefe dos arcanjos, em um culto da mitologia acadiana que está vivo nos dias de hoje. A comunidade Yazidi está em festa.
é que a crença anciã inaugurou na Armênia o seu maior templo no mundo. Os Yazidis têm origens curdas e misturam na sua religião tradições do zoroastrismo, do Islã e do cristianismo. Os fiéis acreditam em reencarnação, não veneram nenhum livro e são monoteístas. O Deus Supremo confiou a fé a 7 espíritos, sendo o mais importante deles o anjo pavão. Cada pequena cúpula simboliza um anjo e a maior representa o arcanjo de 7 santos, os 7 anjos. Nas bordas temos sóis dourados muito delicados. Os Yazidis foram muito perseguidos ao longo dos séculos e chamados de adoradores do diabo. Um dos motivos é porque a religião chama o anjo pavão de Shaitan, nome que no Alcorão muçulmano seria Satã. Ao longo dos séculos, nossa nação, nossos ancestrais conheceram muita tristeza e extermínio. Na minha opinião, este templo vai ajudar nosso povo a valorizar a consciência e fé, vai preservar e proteger nossa fé. Assim, todos podemos nos curvar diante da Igreja dos 7 Santos. Além da Armênia, os Yazidis vivem em comunidades pequenas, espalhadas pelo Kurdistão, um território repartido entre o Iraque, Síria e Turquia. Acredita-se que o grupo étnico tenha uma população de entre 800 mil e 1 milhão de pessoas. Essa entidade budista não te lembra isso? Nossa investigação nos leva a deuses como Astarote, a deusa do sexo e da guerra, adorada por vários povos, sidônios e fenícios, e Baal, o deus da fertilidade adorado pelos cananeus, cujos cultos blasfemos são retratados em 1 Reis 18, do 1 ao 40. O grande rei Salomão se curvou a estes deuses. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Exploramos também a existência de deuses como Bel, o deus dos babilônios, deus da tempestade, um demônio também chamado de Enlil, mencionado em Isaías capítulo 46, versículo 1, e também Jeremias 51, versículo 44. Eu castigarei Bel, o deus da Babilônia, e farei com que ele devolva as coisas que roubou. As nações não o adorarão mais. As muralhas de Babilônia caíram. E é claro que não poderíamos deixar de citar Dagon, o deus dos filisteus, cuja queda é narrada em 1 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Nossa pesquisa nos leva a deuses como Diana, a deusa da fertilidade, adorada por muitos povos. Investigamos também a existência de Hadad-Rimon, que é uma derivação de Baal, o deus dos sírios, mencionado em Zacarias 12:11, assim como Júpiter, o deus supremo dos romanos, mencionado no livro de Atos, capítulo 14, do 11 até o 12. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. É claro que mencionaremos o terrível deus Moloque, o deus dos amonitas, Nebo, o deus dos babilônios, e Nergal, o deus do povo de Cuta. Através de evidências bíblicas e achados arqueológicos, esse vídeo busca lançar luz sobre esses deuses perigosos e seus cultos blasfemos, proporcionando uma visão fascinante da fé e da crença no mundo antigo.
terríveis deuses da antiguidade. Começa agora mais uma série exclusiva da Aba Play. A história da humanidade é repleta de deuses e divindades, cada um com seu próprio conjunto de rituais e práticas de adoração. Os deuses antigos, em particular, têm uma sinistra tapeçaria de histórias e mitos associados a eles. Achados arqueológicos e textos antigos nos fornecem uma visão ampla dessas divindades e de como elas eram adoradas. Por exemplo, Anat, uma deusa da guerra e da fertilidade, venerada pelos cananeus e semitas do norte. É uma figura proeminente na mitologia desses povos. Seu culto era tão difundido que sua influência pode ser vista em várias culturas e religiões ao longo da história. No entanto, a adoração desses deuses não era universalmente aceita. Na verdade, a Bíblia registra várias ocasiões em que Deus exortou o povo de Israel a não adorar esses deuses. Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 4, por exemplo, Deus ordena: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Esta exortação não era apenas uma questão de lealdade religiosa, mas também uma tentativa de proteger o povo de Israel das práticas prejudiciais e degradantes associadas a alguns desses deuses. Apesar dessas advertências, a adoração a esses deuses antigos não desapareceu completamente. Em vez disso, eles passaram por uma transformação. Muitos desses deuses receberam novos nomes e foram incorporados a diferentes sistemas de crenças. Por exemplo, a deusa Ishtar, também conhecida como Astarte em grego, era adorada como a deusa do amor, da guerra e da fertilidade. Em vários estudos, vocês verão o mesmo engodo, aspas. Ela era a rainha do céu, fecha aspas. Hoje, alguns aspectos da sua adoração podem ser vistos em práticas e rituais modernos. Além disso, muitas festas e práticas de fertilidade e agricultura estão conectadas a esses deuses pagãos. A celebração do solstício de verão, por exemplo, tem suas raízes na adoração de Baal, o deus cananeu da chuva e da fertilidade. Calma, temos muitas revelações sobre Baal. Da mesma forma, a prática da prostituição sagrada, que era vista como um meio mágico de garantir a fertilidade, estava especialmente ligada a Ishtar, Astarte. Os profetas, sacerdotes e sacerdotisas desses deuses desempenhavam um papel importante na sociedade, conduzindo rituais e cerimônias em seus templos. Por exemplo, em Ugarit, uma antiga cidade portuária na Síria, os sacerdotes de Baal realizavam rituais elaborados para garantir a chegada das chuvas e a fertilidade das colheitas. Já já eu te explico sobre os ciclos de Baal. Esses templos, muitos dos quais foram descobertos por arqueólogos, oferecem uma visão surpreendente da adoração desses deuses. Eles eram frequentemente decorados com imagens e símbolos desses deuses, e eram local de rituais e sacrifícios. Por exemplo, o Templo de Baal em Palmyra, na Síria, é um dos templos mais bem preservados dedicados a este demônio, este deus, segundo a Unesco. Em um resumo, a adoração dos deuses antigos é uma parte complexa e intrigante da história humana.
Apesar das advertências bíblicas e das mudanças ao longo do tempo, a influência desses deuses pode ser vista em muitas áreas da vida moderna, seja na forma de festas e rituais ou na persistência de suas imagens e símbolos. Os deuses antigos ou demônios antigos continuam a exercer uma influência poderosa sobre a humanidade. Eu vou te provar isso. Os deuses da antiguidade, como Anat, Baal, Mot, o deus da morte que lutava com Baal, entre outros, são mencionados em várias passagens da Bíblia, como em Juízes, capítulo 2, versículo 13, onde o povo de Israel é repreendido por abandonar o Senhor e servir a Baal e Astarote. Esses deuses eram adorados de maneiras que hoje consideramos terríveis e abomináveis. Preste atenção o que a Bíblia diz em Juízes capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 13. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Então, o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram Baal e Astarote. Mot era a personificação da morte. Inclusive, a expressão hebraica para morte tem uma aplicação clara em Mot. O Líbano, nos dias de hoje, é o lugar mais próximo daquela região do culto cananeu a Mot. Os rituais não eram simplesmente atos de adoração ou veneração, mas muitas vezes envolviam práticas violentas e prejudiciais, como a autoflagelação e o sacrifício humano. Você notará que os mitos, lendas e histórias do panteão cananeu, sumério e acadiano se assemelham às histórias e lendas sobre os deuses e semideuses do Egito e também do panteão grego. Apesar das advertências de Deus, a adoração a esses deuses demônios antigos não desapareceu completamente. Em vez disso, eles passaram por uma transformação. Muitos desses deuses receberam novos nomes e foram incorporados a diferentes sistemas de crenças. 2 Crônicas 28, do 1 ao 4. Acás tinha 20 anos de idade quando se tornou rei. Reinou durante 16 anos em Jerusalém. Ao contrário do seu antepassado Davi, Acás não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Como os reis de Israel, prestou culto aos ídolos de Baal. Chegou ao ponto de se deslocar ao vale de Ben-Rinom. E não foi só para queimar incenso aos ídolos, pois chegou a sacrificar os seus próprios filhos no fogo, à semelhança do que faziam os povos pagãos que o Senhor expulsara da terra que deu a Israel. Fez sacrifícios e queimou incenso nos santuários pagãos sobre as colinas e debaixo de cada árvore verde. É muito importante lembrar que essas práticas, embora transformadas, muitas vezes ainda carregam a marca de seus antigos rituais violentos e prejudiciais. Vamos aprofundar a coisa. Baal é um espírito enganador que deseja ser adorado como Deus Supremo, faminto por poder, que ama a luxúria e exige que seus servos façam os mais horrendos sacrifícios para conseguir riqueza e felicidade. Há muitas derivações de seu nome, e aqui não irei discutir terminologias, mas Baal é Beelzebu, o senhor da casa alta. Um dos príncipes do inferno, governante das moscas. Baal é o demônio com poder sobre outros demônios e que exerce força na territorialidade, levantando reis corruptos, Jezabel da imoralidade e profetas de religiões enganosas. Baal é um espírito de engano. E o espírito do engano se personificou em muitas épocas distintas. Foi e é adorado em muitos templos ainda hoje. O deus demônio semita responsável pela chuva trazia fertilidade para a terra, conhecido como o deus do trovão. Peraí, só um detalhe. Xangô é trovão, Thor é trovão,
Zeus é trovão. Júpiter é trovão. No Egito, Set era o que controlava o trovão. Um dos deuses mais importantes da religião védica, Hidra, é o deus do trovão e das tempestades. Baal também era chamado de deus da riqueza e da fecundidade. Sua esposa, sua amante, era Belit. Baal é um espírito de confusão que tem sede por sangue. Nimrod, por exemplo, era adorador de Baal. A Torre de Babel é um símbolo do levante do espírito de Baal contra a autoridade e o governo de Deus. É por isso que a Bíblia fala sobre a Grande Babilônia. Babel significa confusão. Historiadores relatam que Nimrod fez muitos sacrifícios a Baal. Dezenas de crianças foram jogadas ao fogo, sacrificadas, e sua carne era comida em ritual de canibalismo. Há uma alegação histórica de que a palavra canibal se originou no culto dos que comiam carne sacrificada a Baal. Canabal. Jezabel era adoradora desse deus terrível. O templo de Baal era regrado a orgias, imoralidade, práticas sexuais, rituais de sangue como cortes no corpo. Geralmente era representado por uma imagem de um ser híbrido. O hibridismo está muito caracterizado. Um homem-animal, geralmente touro. Essa imagem era feita de bronze, que ficava incandescente. Nessa fornalha, os mais ricos e governantes lançavam seus filhos. Veja o relato de 2 Reis, capítulo 21, versículo 6 em diante. E queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho. Nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eu te pergunto, um touro era adorado no Egito? Sim. Ganância / orgulho, luxúria e imoralidade são o tripé do espírito de Baal. Essa é a oferta do diabo nas redes, na cultura e na falsa teologia, e por aí vai. Ao explorar a operação do espírito de Baal na Bíblia, é possível traçar paralelos com a situação atual nos Estados Unidos, no Brasil e em vários lugares do mundo, principalmente na Europa. Baal, cujo nome é traduzido como proprietário, mestre, governante ou senhor, é um deus que busca controlar a humanidade, se possível. Curiosamente, o próprio Deus se autodenomina Baal Perizim, o Deus das inovações. Baal era o principal deus dos cananeus e, como tal, tentava imitar o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é descrito como filho de um Deus chamado El, um Deus falso para os cristãos. Curiosamente, um dos nomes de nosso Deus é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Baal é retratado como tendo sido morto e ressuscitado dos mortos, uma clara tentativa de falsificar a ressurreição de Jesus. Baal também é associado ao casamento e à aliança. Na Bíblia, os filhos de Deus são considerados casados com Deus. No Antigo Testamento, Israel é chamado de esposa de Deus. Isso está em Oséias capítulo 2. E no Novo Testamento, os cristãos são chamados de noiva de Cristo, com Jesus sendo o noivo. Baal busca fazer com que os filhos de Deus se divorciem espiritualmente de Deus e façam uma aliança com ele. Ou seja, se casem com Baal. Ele quer que nos afastemos de Deus para nos curvarmos a ele. Hoje, mais da metade dos casamentos nos Estados Unidos, incluindo os cristãos, terminam em divórcio. O Brasil bateu mais um recorde de divórcios. Este espírito de quebra de aliança poderia estar por trás das divisões nas igrejas?
onde irmãos e irmãs cristãos quebram aliança uns com os outros. Baal também era um deus da fertilidade. As pessoas faziam sacrifícios a ele, na esperança de ter um solo rico, muita chuva, bom tempo, etc. Na esperança de colher grandes safras, eles acreditavam que Baal controlava coisas como a chuva e o sol. A adoração a Baal envolvia orgias sexuais com prostitutas do templo apoiando a adoração. Sua adoração estava repleta de perversão, homossexualidade, imoralidade e promiscuidade sexual. Poderia este ser o espírito por trás de muita promiscuidade, perversão, homossexualidade e pornografia no mundo de hoje? É uma pergunta interessante. Baal também se concentrava nas crianças, é claro. O sacrifício de crianças fazia parte de sua adoração. Poderia ser este o espírito por trás dos abortos e abuso infantil que correm desenfreados hoje? Isso é algo para se pensar. Segundo a ONU, mais de 70 milhões de crianças são abortadas todos os anos. Isso está mais enraizado e crítico do que muitos imaginam. Há uma sede nas trevas, desde sempre, nas crianças. Episódios bíblicos retratam infanticídio no Egito, na Judéia e em todo o mundo antigo, com a idolatria pagã e satânica, nos rituais de sacrifício. Mas esse número é ainda mais bizarro quando pesquisamos o número de crianças que desaparecem todos os anos. Mais de 1.200.000 crianças somem no mundo por ano. No Brasil, mais de 50.000 famílias choram e não encontram mais os seus pequenos, todos os anos. O slogan "Meu corpo, minhas regras" só vale para quando as mulheres desejam legitimar a promiscuidade e assassinar inocentes no ventre. É inegável que há uma indústria sinistra de sangue e de todas as substâncias subsequentes. O tecido fetal é utilizado em pesquisas e vacinas. Observe este trecho do The New York Times. Cientistas das principais universidades e laboratórios do governo vêm usando silenciosamente tecido fetal há décadas. Eles dizem que é uma ferramenta inestimável para certos tipos de pesquisa, incluindo o estudo de doenças oculares, diabetes e distrofia muscular. No entanto, alguns concordam em falar sobre isso apenas se seus nomes e os nomes de suas universidades forem omitidos, porque receberam ameaças de violência de oponentes do aborto. Empresas que obtêm o tecido de clínicas e vendem para laboratórios que operam legalmente em uma zona cinzenta. A lei federal diz que eles não podem lucrar com o tecido em si, mas a lei não especifica quanto eles podem cobrar pelo processamento e envio. É um mercado obscuro e ilegal. Eu sempre digo a vocês, sigam o dinheiro e vocês verão as reais motivações por trás das falsas narrativas de liberdade e inclusão. O aborto é extremamente lucrativo para as farmacêuticas com suas pílulas. São rios de dinheiro para os médicos, que chegam a embolsar milhares de dólares por dia, matando vidas. Os globalistas e eugenistas estão vencendo em suas estratégias de despovoamento e, ao mesmo tempo, mantendo a comunidade negra sob controle. É isso mesmo. Veja onde estão os maiores índices de aborto. Veja o que diz um artigo da renomada Revista de Publicações Médicas dos Estados Unidos. As mulheres negras têm experimentado abortos induzidos a uma taxa quase 4 vezes maior do que as mulheres brancas, por pelo menos 3 décadas e provavelmente por muito mais tempo. O impacto em anos potenciais de vidas perdidos, dada a alta incidência de aborto e distribuição racialmente distorcida, indica que é a ocorrência de maior importância demográfica para a população minoritária. A comunidade científica recusou-se a abordar o assunto e a mídia popular basicamente o ignorou. No atual ambiente em desenvolvimento, pode não haver métrica melhor para o valor das vidas negras. As crianças que nascem
são doutrinadas a não ter filhos ou sofrem uma poderosa lavagem cerebral para transicionar de gênero ainda na infância. Você não consegue ver que isso é um culto? Este espírito não pode só ser vencido, ele tem que ser destronado. Mais à frente eu te explico. Vamos a mais alguns pontos. Vai aqui um conselho básico. Sempre conecte os pontos. Os promotores da ideologia de gênero se conectam com os globalistas e eugenistas e líderes de movimentos de controle de natalidade, liberação de drogas e indústria abortista. Conecte os pontos. Eu fico me perguntando, será que já se viu na história cristãos tão pacíficos com o mal como os do dia de hoje? Eles sabem que é uma indústria satânica. Veem alguns cristãos sendo presos porque fizeram oração na mente, em frente a uma clínica que assassina bebês. E ainda assim, aceitam e se acomodam. Na Bíblia, homens piedosos lutaram contra Baal. Elias chamou o fogo de Deus sobre um sacrifício. 1 Reis 18. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem da mesa de Jezabel. Então, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha.
e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Evidentemente, você não tem permissão para adorar a ambos. No processo de invocar Baal, os profetas de Baal se cortavam, como era de costume. Poderia todo o corte corporal entre adolescentes de hoje fazer parte da adoração de Baal? A atual cultura da morte poderia fazer parte da adoração a Baal? Pense nisso. Gideão derrubou o altar de seu pai a Baal antes que Deus pudesse torná-lo valioso sobre seu inimigo, os medianitas. Seus falsos profetas acreditavam que a chuva era o sêmen de Baal que regava a terra. Seus adoradores acreditavam que Baal fecundava a mãe terra. Esse engano místico foi além dos mitos semíticos e dura até hoje, com cultos a Gaia e a Pachamama. Pope Francis joined Amazonian church workers and indigenous people on October 4th to plant a tree in the Vatican gardens. The event marked the feast of St. Francis of Assisi. He also consecrated the Synod for the Amazon to St. Francis. The Synod will be held at the Vatican from October 6th through October 27th. About 20 delegates from Amazonian countries opened the ceremony, singing and dancing around a mandala of Amazonian symbols. The symbols included a banner with a photograph of Sister Dorothy Stang, a missionary from Dayton, Ohio, who was murdered in Brazil in 2005 because of her defense of small farmers' land rights. Members of various church groups brought offerings of soil from symbolic places, including the Amazon, which has a rich cultural heritage but is also a land where martyrs have died. Soil also came from India, a country vulnerable to climate change, countries where people are trafficked or forced to migrate, places where young people participate in climate change demonstrations, and the Shrine of the Renunciation in Assisi. Gaia e Pachamama são demônios, assim como Baal. Assim como estes muitos nomes de entidades que vocês estão estudando nessa série. Elias promoveu o desafio nos anos de seca, o período que, segundo a mitologia cananeia, Baal lutava com Mote, o deus da morte, para que a semente não morresse na terra. Por isso que Elias zombava deles. Clamem mais alto, ele é o seu Deus. Pode ser que esteja perdido em pensamentos ou em alguma longa viagem. Eu te pergunto, quem quis ser maior que Deus? Quem será o opositor ou tentará se colocar no lugar de Cristo? Quem é chamado de o enganador? Você consegue responder.
O mesmo espírito que se move através das lendas, fábulas, doutrinas, enganadores e falsas religiões atuava no mundo antigo e suas representações do panteão garítico ou semítico, egípcio, romano e por aí vai. Elias desafiou não só o rei corrupto, infanticida e imoral de nome Acabe, mas o plano do Criador era destronar o diabo daquela territorialidade. Elias desafia os ciclos de Baal. Assim como Deus se mostrou o único Deus verdadeiro diante da seca e morte no Egito. Os templos estavam repletos de sensualidade com prostitutas ritualísticas. Monumentos se erguiam, altares erigidos, e uma diversidade assustadora de entidades maléficas recebiam honras, cultos e símbolos representativos. Talvez você se lembre da cidade no Líbano que foi denominada pelos romanos de Baalbek ou Heliópolis. Seu templo principal ainda está de pé. Ele foi reconstruído para ser um lugar de honra a Baco, Júpiter e Baal. Na cidade de Heliópolis ou Baalbek, há um grande obelisco. Não será este um símbolo de poder e virilidade? Só notem o padrão nestes muitos nomes de entidades e seus mitos históricos e os rituais de hoje. Baal era o líder do panteão cananeu, aquele que controlava o fogo, a chuva, os raios. Para agradá-lo e aplacar a sua fúria, era necessário tambores, sangue, sexo, oferendas, luxúria e imoralidade. Bom, pode ser somente a forma mitológica e simbólica, agrícola, dos povos antigos, de representarem seus medos, mitos e divinos. Mas um fato conclui este episódio. Baal e Moloque são entidades sanguinárias que buscavam manipular reis, governar as mentes e doutrinar territórios. Sobre Moloque e suas semelhanças com Baal, falaremos a seguir. Até o próximo episódio. So I'll ask you once more, will you voluntarily come with us now to the police station for me to ask you some questions about today and other days where there are allegations that you've broken public spaces protection order? If I've got a choice, then no. Okay, well then you're under arrest on suspicion of failing to comply with the Public Spaces Protection Order, which is under the Antisocial Behaviour Crime and Policing Act 20.